Glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, parte 3, dado anonimizado. O artigo 5º, inciso 3º da LGPD define o dado anonimizado como um dado que é relativo a um titular, a uma pessoa natural, que não possa ser identificada por meio dele, considerando o uso de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento desses dados. De forma mais simples, o dado anonimizado é o chamado dado sem rosto. É um dado que não permite, de forma irreversível, a identificação do seu titular pessoa natural. Ou seja, o dado anonimizado é aquele dado que é pessoal, que é tratado para se retirar dele a identificação do seu titular. E aí, pelo uso dos meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, para que isso seja feito de forma irreversível, ou seja, um dado anonimizado é um dado pessoal, ou seja, um dado que, em princípio, permitia a identificação direta ou indireta do seu titular, passa por uma técnica de anonimização que transforma esse dado pessoal em um dado não pessoal, ou seja, a partir do momento em que um dado pessoal é anonimizado, ele se transforma em um dado não pessoal. Isso é muito usado em pesquisas estatísticas, em marketing digital, principalmente, para tratar dados de uma grande quantidade de dados para uma mesma finalidade, sem a necessidade de identificação de quem são os titulares desses dados pessoais. Então, definir ou agrupar pessoas de acordo com idade, sexo, com o local, a região de seu domicílio ou a sua localização, um dispositivo eletrônico, são técnicas usadas para encaminhar publicidade digital sem a necessidade da identificação, de saber quem é aquela pessoa, e encaminhar, né, o marketing, por exemplo, para grupos de pessoas que se enquadrarem em determinado perfil de faixa etária, de gênero, de local de domicílio, a localização no momento. Então, não há necessidade de se identificar o titular, então para isso basta a anonimização, mas aí o cuidado é que esse processo de anonimização deve ser irreversível, ou seja, se for possível retransformar ou reverter essa anonimização, não há essa técnica, melhor dizendo, essa forma de tratamento, não há anonimização, mas sim uma pseudo-anonimização de dados. Então, é preciso fazer essa diferença, porque se for possível a reversão, se for possível identificar o titular de alguma outra forma, esses dados não são considerados dados anonimizados, mas sim dados pseudo-anonimizados. O principal exemplo é o segredo de justiça em processo judicial, né? Quem não é parte no processo não sabe, quem não atua no processo como parte, advogado, o Ministério Público, Defensoria Pública, o juiz, os servidores do judiciário, não vai ter acesso aos atos processuais e não vai saber, em princípio, não vai saber identificar quem são as partes. Mas quem atua no processo e tem acesso aos atos sabe quem são. Então, essa ocultação, digamos, a identificação das partes pela sigla do nome, sem a colocação do nome, a limitação à publicidade extraprocessual e o acesso aos dados, isso é uma forma de pseudo-anonimização, porque é possível identificar quem são essas pessoas, mas há uma limitação de quem pode acessar esses dados. Mesmo exemplo, a criptografia. Alguém vai ter a chave para poder abrir o arquivo e saber a mensagem, o arquivo, e conseguir acessar o que está dentro dele. Se houver dados pessoais dentro desse arquivo, esses dados não são anonimizados por meio da criptografia, mas são pseudo-anonimizados porque é possível, de alguma forma, chegar a eles, ainda que um número de pessoas limitadas possa fazer isso, melhor dizendo. Tá? Por hoje é só. Em breve eu volto com o 4º episódio dessa série do Glossário da LGPD, analisando o conceito de banco de dados. Até mais!